não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade do coração, mas a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vós que está nos céus, para que com ele não há acepção de pessoas. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, todos os santos. Então, somente até este versículo 18, essa é a nossa leitura. Agora vamos começar a nossa reflexão. A nossa reflexão nos leva a entender o que é principados e potestades. São poderes, são legalidades, são leis. Vamos começar pelos principados da terra. Primeiro diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Nós vivemos em sociedade. E o menino ele tem que ser preparado pelos pais em casa para poder viver em obediência nas ruas, na escola, no convívio diário, no momento de lazer. É uma responsabilidade que Deus entrega a você, porque seu filho tem que ser preparado para uma sociedade. Quando a gente entende principados e potestades da terra, a gente entende governos, nós entendemos governos, judiciário, polícia militar, civil, exército, aeronáutica, marinha. Nós entendemos presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, deputados estaduais, secretários municipais, vereadores. Todos esses estão ligados à potestade. E quando nós falamos do judiciário, quando um assunto chega no judiciário, é porque a sociedade já está agravada, vamos dizer assim, com essa desobediência. Nós tratamos no nosso segundo programa sobre o nascer de novo no Espírito, o que era frutos da carne e o que era frutos do Espírito. E a sociedade é regida por leis. Se, de fato, eu vou dar um exemplo de um vizinho. Eu tenho um vizinho... Não estou dizendo que eu tenho esse vizinho. Estou dando um exemplo. Isso é tipo uma parábola. Eu tenho um vizinho e eu acho que eu devo botar o meu som mais alto possível dentro de casa. Eu quero viver aquela adrenalina daquele som, mas não estou preocupado quem está à minha direita, nem quem está à minha esquerda, nem quem está na frente, nem quem está atrás. O que importa é o que eu penso, o que eu desejo. A tendência do meu vizinho é se irritar. Se ele não partir para vias de fatos, para violência, ele vai procurar os seus direitos. E aí ele vai a um poder. O primeiro poder que ele vai é a polícia, que faz um trabalho
de manter a sociedade segura ou está visando aquilo que sai do que é normal na sociedade. Ah, mas aí meu vizinho continua insistindo em me incomodar. A minha tendência, já que a polícia veio, já foi instaurada ali que ele não me respeita, que ele não quer saber nem de obedecer à polícia, vai parar na justiça, na parte judicial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já partiu de um poder para outro. Já saiu das mãos da polícia, que não conseguiu lhe reter, e você agora vai ser processado. Apesar que também o meio ambiente do nosso município teria a responsabilidade de vir notificar esta pessoa por estar abusando diante da lei do meio ambiente. Eu estou dando um exemplo mais simples, porque a gente já poderia ir direto para a criminalidade, ou para os filhos que não respeitam seus pais, terminam agredindo seus pais com palavras. Recentemente eu acompanhei um caso desse. Agride seus pais com palavras terríveis, e por causa disso vem maldição. Eu quero resumir a parte dos principados na terra. A gente está falando de sociedade, dos direitos da sociedade. Eu estou dando um exemplo rápido, porque o texto fala: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. Um filho, quando ele obedece o conselho de um pai, ele sabe viver em sociedade. Ele sabe entrar e sair de qualquer lugar. Porque ele está sempre pensando: meu pai me pediu que eu não me envolvesse com isso. Meu pai me pediu que eu não me envolvesse com as drogas. Olha, eu tive colegas me oferecendo drogas. Eu tive. Droga não é coisa de agora não é coisa nova não. Mas eu não aceitei. Ah, deixa de ser careta, deixa de ser bobo. Não, minha mãe me pediu que não. Estava na minha consciência, no meu coração. Por isso eu nunca tive nenhum vício. Nunca usei drogas, nunca bebi. Porque minha mãe sempre me pedia: meu filho, não faça, não vá por esse caminho. Olha aquele exemplo, aí me mostrava o filho do vizinho, olha para lá, que eu vi morrer. Não só foi um, nem dois, nem três, não, foram vários. Então, quando você começa a obedecer os principados da terra, que são governos, quando você começa a respeitar o seu próximo, quem está do seu lado, você aí está vivendo bem em sociedade. São principados da terra. Então, vamos refletir? Principados da terra são autoridades designadas, eleitas muitas das vezes por nós, para dirigir um município. Esse município ele vai se organizar. Então vai pedir: olha, nós temos que ter um juiz na cidade, nós temos que ter um promotor para julgar as causas que não cabe a individualidade de cada um. O juiz tem que ser neutro, ele tem que pegar as provas, analisar os fatos, ouvir a acusação e ouvir também as pessoas que estão fazendo a defesa. Por isso existe hoje advogados. E nós temos que respeitar todas as autoridades constituídas, porque isso é bíblico, isso agrada a Deus. Ele diz assim em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 em diante: sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor, que quer o rei como superior. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor a Cristo. Aí diz assim: quer governadores, como por eles enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, se você faz o bem, você vai saber obedecer qualquer autoridade. Porque assim é a vontade de Deus. Fazendo bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos do Deus Altíssimo. Honra a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons,
e humanos, mas também aos maus. Muitas das vezes, a gente está debaixo de uma autoridade que não é uma autoridade muito boa, a gente até desconfia do jeito dela. Mas o Senhor está dizendo que nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. Então, você já deu para entender que são esses os principados e potestades da terra. Agora nós vamos partir para os principados e potestades do ar. São forças que você, na maioria das vezes, desconhece, não sabe como ele age, como ele prepara tudo para destruir a sua vida. Vamos voltar de novo ao livro de Efésios, só para você me acompanhar nesta reflexão. Olha como é que ele age. Vamos voltar lá no livro de Efésios. Capítulo 6, novamente. Nós vamos voltar ao capítulo 6, que diz assim: portanto, não temos que lutar. Capítulo 6, versículo 12. Portanto, não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu agora estou voltando a falar da divindade aí, porque vocês vão saber que abaixo da divindade de Deus havia outros seres que conturba a vida do ser humano. Se você acompanhar em vários livros, você vai encontrar falando desses principados e potestades. Efésios 3, versos 10. Pedro, nós já lemos aqui no capítulo 2, mas também 1 Pedro no capítulo 3, versos 32. Capítulo aqui em Romanos 8, versos 38. Colossenses 2, versículo 10. Novamente, Efésios, capítulo 1, versículo 21. Esse nós vamos lá daqui a pouquinho, 20 e 21. 1 Coríntios 15, versículo 24, e Atos 26, versículo 18. Aí o Senhor nos diz aqui, portanto, não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra meu irmão que eu tenho que lutar, não. É contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando Jesus venceu o inimigo, ali em Mateus 4, como eu já falei no início do programa, ele nos leva a uma reflexão importantíssima. Se eu não me sujeitar ao príncipe do mal, eu estou livre do poder dele. Vamos aqui rapidamente, aqui para você me acompanhar, no livro de Efésios, capítulo 1, né? Você puder manusear rapidinho aí, eu vou te mostrar algo importantíssimo para a nossa reflexão. Efésios, capítulo 1, para você entender as potestades do ar. Muitas das vezes você não enxerga essas forças, né? E essas forças agem na vida de pessoas sem você perceber. Olha, diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestades e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. O que é que essa palavra quer dizer? O nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, a Bíblia diz que ele triunfou sobre os principados. Nós lemos sobre isso aqui em Colossenses, capítulo 2. Ele triunfou. Quando ele triunfou sobre essas potestades, é porque antes a lei regia a sociedade, e eu posso levar você a refletir comigo algumas coisas da lei, rapidamente no livro de Levítico, só para você ver algumas coisas que estavam na lei de Deus. Eu acho que você deve até desconhecer isto. São poucos que se aprofundam em estudar para vencer esses poderes, vencer esse mal. Levítico, né? O livro de Levítico, depois você pode pegar tudo isso aí e ler, para você entender, ler o texto completo. Mas lá no livro de Levítico, os juízos que estavam lançados sobre os homens, eu vou lhe mostrar algo que você não
entendia. Capítulo 20 de Levítico, versículo de 9 a 23. Olha alguns juízos que está aí. Tá? E o homem não entende certas coisas. Graças a Jesus Cristo que nos libertou. 9 diz assim: quando o homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também, o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Semelhante quando um homem se deitar com sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão e seu sangue será sobre eles. E aqui tem outras e outras passagens. Aqui fala, quando o homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. Eu quero parar aqui, porque eu quero lhe trazer uma reflexão. Veja que toda a lei que foi aplicada no Velho Testamento levava o homem à morte. Tudo era para matar o homem. Mas Jesus Cristo, para livrar o homem, morreu na cruz. E foi de graça. É por isso que fala, a graça do Senhor te basta. Eu vou voltar uma referência rapidamente no Novo Testamento. Não vou te dar a referência agora, mas eu vou falar o texto. Jesus Cristo um dia foi testado pelos homens. Eles queriam tirar a vida de Jesus Cristo antes do tempo. E o sacerdote enviou pessoas, pegou uma mulher que foi pega em flagrante de adultério contra o seu marido e levaram a Jesus. Apresentaram aquela mulher a Jesus. E diante de Jesus Cristo veio uma multidão, todos com pedras em suas mãos. E disseram, vamos testar ele. A lei diz que uma mulher que for pega em flagrante adultério é para ser apedrejada até a morte. Ou o homem também que se deitou com ela era para ser apedrejado até a morte. Mas só levaram a mulher, não levaram o homem, não. Veja como foi a coisa, viu? O mundo machista. Né? Levaram a mulher. E aí, diante daquela multidão, perguntaram, mestre, a lei mosaica ou a lei de Moisés diz que toda a mulher que for pega em flagrante adultério é para ser apedrejada até a morte. Diz que Jesus estava de cabeça baixa, com o dedo riscando ao chão, e continuou. Aí indagaram ele novamente. E tu, o que dizes? Se ele dissesse que não era para apedrejar, então somente eles iam dizer que ele estava desrespeitando a lei de Moisés. E a lei de Moisés tinha que ser cumprida. Aquele povo era duro de coração. Jesus não respondeu assim. E se ele dissesse que era para apedrejar, estava respeitando a lei de Moisés, então ia quebrar tudo aquilo que ele estava ensinando, já que ele dizia que ele era o Filho de Deus. E Jesus tão somente disse assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois, minutos depois, Jesus ergue a cabeça e não vê ninguém. Ô, palavra forte. E Jesus pergunta à mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, foram todos embora. Todos tinham pecado e destituídos estavam da glória de Deus, como a palavra nos revela. Ah, Senhor, foram todos embora. Aí Jesus diz, mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus foi duro em alguns momentos, dizendo para aqueles homens que defendiam a lei que eles queriam satisfazer a vontade era de Satanás. Porque diz na Bíblia que Satanás veio roubar, matar e destruir. E Jesus veio salvar. Então, quando a gente estuda e ama a palavra de Deus, a gente vence os principados e potestades. Por quê? Porque eu entendo que eu não posso fazer tudo o que eu desejo.
Paulo nos dizia, eu vou repetir sempre, o mal que eu não quero, esse eu pratico, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Então, de fato, a gente precisa conhecer que há, nos principados e potestades, as ordenanças de Deus para os anjos. De um lado estavam os anjos do Senhor, revelado pela Bíblia. Do outro, Satanás e seus demônios. E você muitas das vezes está influenciado por este mal, por essa força que habita dentro do seu peito, lhe levando às trevas exteriores, a destruir a vida de outras pessoas. Tem gente que cisma com outro só porque olhou para a cara. Não fui com a cara daquela pessoa. Não sabendo que é uma seta maligna dizendo, não respeite seu próximo, mate, destrua. E aí está o mundo desgovernado do jeito que anda, né? O mundo está desgovernado do jeito que anda. Mas Deus, Ele mandou seu Filho. Eu vou, para fechar o nosso estudo no dia de hoje, é longo. Se eu fosse estudar tudo aqui, é muito longo. Mas Jesus venceu, não só na cruz, como na palavra. Não só na cruz, como na palavra. O poder de todo principado e potestade. Eu vou lá em Mateus, rapidinho, só para você ver que conversa importante você tem que refletir e dizer para o seu inimigo hoje. Aquele que está botando no seu coração, na sua mente, de fazer o mal, dizer para ele, olha, não, meu compromisso tem que ser com Deus. Meu compromisso não é para destruir vidas. Meu compromisso é para perdoar pessoas. Meu compromisso é para amar. A Bíblia nos diz assim, e tendo jejuado Jesus 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é a Bíblia. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olhe que Satanás o tempo todo está usando a palavra para falar. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrares diante de mim. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, aleluia, só o Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que os anjos lhe serviram. Aleluia. Então tá aí. Você quer vencer o inimigo? Você só tem um jeito de vencer o inimigo. Quando você conhece as armas dele. Mas você só vai conhecer as armas dele estudando, conhecendo, porque está escrito claramente. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus deixou a Bíblia para nossa reflexão diária. Deixou para que a gente conhecesse os principados e potestades, principalmente Satanás e seus demônios, que é a terça parte dos anjos que caiu dos céus. Satanás um dia cantou no coral celestial ao lado de Jesus, está lá no livro de Jó. Ele foi chamado de estrela do amanhã também, está lá no livro do profeta Isaías. Eu quero fechar minha reflexão dizendo para você, estude a Bíblia, conheça Jesus. Próximo programa, falaremos do Consolador, do Ajudador, do Espírito Santo, daquele que nos ensina a entender a palavra, daquele que nos guia, daquele que nos leva à presença de Deus, porque a fé que você muitas das vezes consegue na sua vida não é sua, é dom de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, ninguém vem ao Filho a não ser pelo Pai. E nós precisamos do Espírito Santo para ser guiado à presença de Deus, porque quando Jesus triunfou, que foi elevado aos céus e foi colocado à direita de Deus, nenhum principado, nenhuma potestade pôde mais atingi-lo, porque o nome dele é sobre todos os nomes, na terra e nos céus.
ou abaixo da terra, onde você quiser, o nome dele é superior. O nome dele nos livra do mal. Eu quero trazer testemunhos aqui de pessoas que andaram no crime, Deus livrou do mal. Foi escravo das trevas. E vai vir pessoas aqui testemunhar sobre suas próprias vidas. A gente está preparando os testemunhos. Esse é o 3º programa, vai vir um 4º. Depois a gente vai começar a trazer convidados. Só quem sabe é quem passa o problema. Jesus não diz que veio para os sãos, ele veio para os doentes. É para aqueles que estão vivendo em trevas mesmo, que não entendem, que acham que não tem solução, acham que não tem caminho, que não tem jeito. É para esses que Jesus quer que a gente pregue o evangelho. Mas um evangelho cristalino que leve à libertação. O evangelho puro, de graça nós recebemos, de graça nós estamos passando. Reflita na palavra de Deus. Pense na palavra de Deus. Programa Uma Esperança é para isso, para te ensinar. Próximo programa, o Espírito Santo de Deus, nós vamos estar tratando e falando aqui sobre ele. A importância dele. Vamos ouvir mais uma música para depois nós retornarmos com a oração, agradecendo a Deus por mais uma sexta-feira no programa A Uma Esperança. O programa Uma Esperança, na minha apresentação, já chegando ao final, nós vamos agora agradecer a Deus, bendizer o seu santo nome, exaltar, dizer para todo principado e potestade: você não tem autoridade sobre minha vida. Quem tem é o poderoso Jesus. Porque ele venceu. Ele venceu para que você se tornasse vitorioso. Quando a Bíblia chama que Jesus é o cabeça, no livro de Colossenses, e você é o corpo de Cristo, é porque ele está dizendo que se você de fato deixar ele ser a sua cabeça, lhe orientar, lhe guiar, lhe mostrar o caminho, você vai ser um corpo puro, porque você vai ser o próprio corpo de Cristo na terra. Nós temos que ser enxertado na videira. E nós temos que dizer para aquele principado e potestade do ar: o da terra é fácil você vencer. Porque muitas das vezes você faz as coisas no escuro, mas não adianta. Vem tudo à luz. Eu estou usando drogas, eu não quero que minha família descubra. Ela vai descobrir um dia. Eu estou me envolvendo com um homem que não era para eu me envolver. Vai vir à tona. Eu estou roubando. Vai vir à tona, não tem jeito. Um dia você vai ser descoberto. Eu estou fazendo algo que meu pai ou minha mãe não aceita. Na presença deles eu não faço não, mas por trás eu faço. Não adianta. Não há nada que seja feito nas trevas que não venha à luz. Um dia você só vê a bomba estourar. Puf! Rapaz, você soube o que aconteceu com fulano? Os pais dele são tão direito, mas ele tá lá, ó. Muitas das vezes o fulano tá até jogado já na bebedice, numa vida que não dá para entender. O homem tentando se destruir com as próprias mãos. Só o poder de Deus para livrar. Eu quero encerrar com a oração, pedindo a você nesse momento, eu quero colocar na nossa oração a Nalva do Porteiro e família, a Ana e família que ligou pra gente, a Sônia com seus filhos, aqueles que estão no caderno de oração, porque todos os nomes, todas as pessoas que ligam aqui eu coloco no caderno de intercessão. Eu quero orar neste momento e pedir a Deus que possa te abençoar, pedir a Deus que possa te livrar de todo principado e potestade, pedir a Deus que possa te orientar pelas Santas Escrituras. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aquele que venceu todo principado e potestade e foi elevado aos céus, aquele que também desceu dos céus para nos mostrar, Senhor, o caminho que devemos andar. Nós pedimos, ó Pai, pelo santo nome de Jesus, que o teu maravilhoso Espírito, aquele Espírito que foi derramado para nos trazer vida, possa nos guiar à tua presença. Esses nomes, Senhor, que foram apresentados aqui em oração, aqueles que também estão no caderno de oração,
Que tu possa, Senhor, pelo teu Espírito, cuidar deles, se apresentar a eles. Porque, olha, Deus, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que há de manifestar a nós e não ao mundo? Mas eu te peço, Senhor, se manifesta a cada ser que te busca nesse instante. Porque o teu sangue foi para que nós pudéssemos fazer uma aliança perfeita. A lei não nos aperfeiçoou. Os principados e potestades tentaram nos afastar com todo tipo de engano que há na terra. Mas o teu poder, Senhor, a tua paz, a tua graça, o teu Espírito pode nos guiar a um caminho justo, reto, verdadeiro, para que nós possamos entrar pela porta verdadeira. Porque sabemos que é estreita, Senhor, mas é verdadeira, porque nos traz a paz. Abençoa, Senhor, todas as autoridades delegadas neste país, neste mundo. Abençoa todas as autoridades, que eles sejam justos, que eles não sejam injustos nem corruptíveis, mas que eles sejam bons, amáveis, governantes que amem o seu povo. Mas que também, Senhor, nós como povo possamos obedecer aos nossos governantes e dizer para esse príncipe das trevas: tu perdeu a batalha para Jesus. Tu também perdeu a batalha na minha vida. Eu te peço, Senhor, e rogo, e te peço que na próxima sexta-feira nós possamos falar aqui do teu Espírito e que teu Espírito possa alcançar almas que estão presas, que precisam ser libertas pelo conhecimento, porque tu mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Senhor, é no santo nome de Jesus que eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Te agradeço, Pai. Um bom dia para todos. Que o Espírito de Deus esteja na vida de todos nesta manhã. Na vida de todos nesta manhã. Na vida de todos nesta manhã.